Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós temos a imensa satisfação de receber o professor Jorge Vieira, ou como todo mundo gosta de chamar de maneira pomposa, Jorge Luiz Gonzaga Vieira. O professor Jorge, ele é um grande especialista na questão indígena, principalmente no Nordeste brasileiro, tem publicações científicas a respeito disso, e a gente vai bater um papo a respeito da questão indigenista na era Jair Bolsonaro. E como a gente sabe, professor, existe uma discussão muito grande na era Bolsonaro para poder invisibilizar a causa indígena. O senhor já viu esse filme em algum momento da história? Pois meu querido Odilon, é um prazer, né, estar aqui com você e tratando de tema. Não sei se as pessoas sabem que eu agora, dia 9 de setembro, completei 41 anos que trabalho com populações indígenas. Então, acompanhei todas as políticas, né, desde o período da ditadura militar até os dias atuais, que foi exatamente a festa do povo Chocó, 9 de setembro, na ilha de São Pedro. Eu era, naquela época, claro, com 18 anos, né? E era coordenador do grupo jovem da comunidade católica, né, de Santana do Ipanema. Sempre fui muito ligado à Igreja Católica. E aí os indígenas resolveram retomar a terra, né? A terra do povo, o povo Chocó, que fica na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha, no estado de Sergipe. Uma ilha do Rio São Francisco, né? E aí o povo resolveu retomar, se organizou, e como eu era do grupo jovem, o coordenador, alguns padres e as freiras me convocaram pedindo o apoio e a solidariedade. Eu não entendia muito, não. Confesso a você, olha, aliás, não entendia nada, não, né? Sobre a questão, pediram para que a gente fizesse uma arrecadação de alimentos, de roupas, tal, e fui levar exatamente no dia 9 de setembro, foi a festa agora. Então, quer dizer, você me pergunta sobre se eu conheço essa história, como pesquisador, como indigenista, como militante da causa, eu posso te falar passo a passo desse período com a maior, modesta parte, com a maior precisão, porque não só o pesquisador, mas alguém que vivenciou efetivamente essa realidade. E aí, em 1978, só para te dizer, porque essa política de invisibilizar as comunidades indígenas é antiga. Ela vem de 1500, né? Ela vem de 1500. Mas, recentemente, né? Então, em 1978, o então ministro do Interior, Rangel Reis, ele, numa palestra que proferiu para o Comando do Exército do Leste, no Rio de Janeiro, ele disse que em 10 anos o Brasil não tinha mais esse problema de índio, né? É o que eu digo, que o tiro saiu pela culatra. Porque em 1978, reconhecidos, só existiam aqui em Alagoas 2 povos indígenas, que eram Chucuru Cariri e Cariri Chocó. O primeiro em Palmeira dos Índios, o segundo em Porto Real do Colégio. Ora, Sergipe não tinha. Então, em setembro, apareceu mais um povo indígena. Então, quer dizer, a fala dele provocou o ressurgimento dos povos indígenas do Nordeste, porque no Nordeste eram 6 grupos, hoje já são mais de 96 grupos indígenas no Nordeste. Alagoas, que só tinham 2 grupos reconhecidos,
hoje são 12, né? Então, quer dizer, essa história de negar a identidade dos povos indígenas é histórica, é antiga. Depois, nós tivemos o desprazer de ter na presidência o Fernando Henrique Cardoso, que também é um sociólogo. Por que eu digo desprazer? Porque um sociólogo jamais poderia ter dito o que ele disse. Ele disse também que usou, inclusive, a data do Rangel Reis, que em 10 anos o Brasil não teria mais esse problema, estaria resolvido esse problema de índio, que não existiria mais. E também eu digo que, efetivamente, os povos indígenas se organizaram e reagiram à política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, nos 500 anos, inclusive, que ele botou helicóptero, botou a polícia, botou bomba, que eu estava lá, em Porto Seguro, na celebração que eles fizeram do famigerado descobrimento do Brasil, e, efetivamente, nós estávamos lá com os povos indígenas e reagimos. Então, essa fala do atual presidente Bolsonaro, ela se adequa na concepção genocida e etnocida de toda a história do Brasil em querer eliminar a presença dos povos indígenas. Quando você fala que você cita genocídio e você cita o etnocídio, e isso cabe na política que o Bolsonaro está levando adiante. E aí você faz esse paralelo com o passado. Só que é a primeira vez que você tem um presidente da República que é denunciado para um tribunal internacional por crimes contra a humanidade e exatamente por entidades indígenas. Por que isso não aconteceu, por exemplo, no governo FHC ou durante a ditadura militar e só agora com a era Bolsonaro? É porque com a era Bolsonaro é muito pior que no passado? Quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e assumiu a presidência, ele disse que, e já era objeto da campanha dele, ele disse que não ia demarcar um palmo de terra, né? 1 centímetro de terra dos povos indígenas, né? E toda a política dele foi uma política muito clara, uma política de não reconhecimento dos povos indígenas, mas, mais do que isso, de inviabilizar todo o processo constitucional, legal, que garante o direito dos povos indígenas. Aí, veja, qual é a diferença do Bolsonaro para os outros? Ele foi além. Veja, em 1910, o então militar, Marechal Rondon, o famoso Marechal Rondon, lutou para criar o Serviço de Proteção ao Índio, né? Que, na verdade, a sigla, Odilon, era SPI-LTN. Por quê? Serviço de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional. Essa é a sigla original. É um órgão, o SPI, então, foi criado em 1910 para tratar das populações indígenas, dos direitos e tal. Naquele momento, por isso, as 3 últimas letras eram ligadas ao Ministério da Agricultura. Então, quando o Bolsonaro assume, ele transfere na sua estruturação administrativa a FUNAI, que é ligada, submetida ao Ministério da Justiça, ele transfere para o Ministério da Agricultura. É o que eu digo de uma forma popular, é colocar a galinha sendo cuidada pela raposa. Ou seja,
O Ministério da Agricultura, nós sabemos, é representado pelo negócio, por aqueles que têm interesse nos territórios indígenas. Então, como você vai submeter a raposa cuidar das galinhas, né? Vai comer. Então, quer dizer, a política do Bolsonaro, ele vai além, e por incrível que pareça, em pleno século XXI, vai além do próprio regime militar. Ela é mais truculenta, ela é mais desrespeitosa, ela é mais agressiva, pasmem, mais do que o próprio regime militar. Então, ele quer ser mais, como se diz muitas vezes, quer ser mais do que o Papa, né? Ele quer ser mais do que os próprios militares, a política militar, que matou, que foi genocida, que não respeitou os direitos indígenas, que abriu a Transamazônica, exterminando o índio que estavam pelo meio da floresta amazônica. Por exemplo, a Alta Floresta, eu estive em Alta Floresta, que é uma cidade do Mato Grosso, que divide com Rondônia, está na divisa com Rondônia, o estado de Rondônia. Eu conheci histórias aterrorizantes, terríveis, que mandavam distribuíam por helicóptero bala doce sobre as aldeias indígenas, só que na bala doce tinha veneno. Entendeu? Então, tivemos, naquele momento, atrocidades, e que, naquele momento, a sociedade estava também muito ainda num processo de reestruturação da democracia, mas foi terrível. Mas no governo do atual presidente Jair Bolsonaro, a política, infelizmente, é extremamente agressiva contra os povos indígenas, e por isso ele está sendo denunciado. Por quê? Porque agora nós temos uma sociedade organizada, nós temos entidades, nós temos um avanço da ciência e da tecnologia, nós temos um mundo voltado, com o olhar voltado para o Brasil, a questão do meio ambiente e das populações tradicionais. Jorge, você falou sobre a ditadura militar, e eu me lembrei, você falou desse episódio das balas, e eu me lembrei dos episódios que existiram na própria Amazônia para a construção tanto da Transamazônica, como você citou, e também outras obras, enfim, envolvendo sempre o massacre de índios na floresta. Um ponto que eu observo muito comum entre aquele passado, mais de 40 anos atrás, enfim, e o presente, é que, da mesma forma que no passado, a gente tem poucas informações sobre o que acontece por dentro da floresta, apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos hoje, mas nós dependemos basicamente de relatos do Cine para ter acesso à violência cometida contra os índios. Eu queria te perguntar o seguinte, essa falta de informação que nós tivemos no passado, nós não temos uma clareza, por exemplo, de quantos índios foram massacrados na época da construção da Transamazônica, enfim, e hoje nós não temos também muita clareza sobre a quantidade do massacre que existe nas aldeias por causa da pandemia. Esse paralelo do passado e do presente, da falta de informações, isso acontece por falta de uma organização dos próprios indígenas, ou porque propositadamente o governo federal ele não quer, enfim, melhorar o sistema de informações da região, é porque falta fiscalização, por exemplo, internacional. Por que existe esse paralelo do passado e do presente quando se fala dessas informações a respeito dos massacres, tanto do passado como do presente? Olha, tem uma questão histórica aí, né? Uma questão histórica, que é o seguinte: qual é a visão do Estado brasileiro? A visão do Estado brasileiro tem um trabalho de um professor da Universidade Federal da Grande Dourados, que é o
Carlos Vasconcelos, que ele analisou a tese de doutorado dele, na verdade. Ele analisou o processo de colonização. Só existiam duas alternativas, Odilon. Ou os indígenas se submetiam ao projeto da colonização ou eram exterminados. Isso é uma primeira coisa. Isso se reproduz no período do Império e se consolida no período da República. Só que aí tem um marco extremamente importante, que é, eu sou extremamente constitucionalista, sou professor de Direito e eu defendo a constitucionalidade de um país que é a lei maior. A Constituição de 88 é um marco nesse processo. Por quê? Porque ela muda a relação do Estado, do ponto de vista do ordenamento jurídico, ela muda a relação do Estado com essas populações. Só que há uma distância, Odilon, entre o que preconiza a lei e a aplicabilidade da lei. Está entendendo? Então, infelizmente, o Estado ainda não entendeu o avanço do conhecimento científico e as próprias garantias constitucionais. Se você me pergunta, por exemplo, você coloca, nós temos um CIMI que está no Brasil todo, junto às populações indígenas. Nós temos o ISA, que é o Instituto Socioambiental. Nós temos aqui em Alagoas o NAFRE, que eu coordeno, que é o Núcleo de Pesquisa Acadêmico Afro-Indígena, né? Agora, nós temos limites. Quem deveria ter a responsabilidade, porque está na Constituição Federal a responsabilidade, é o Estado. Infelizmente, qual é a concepção do Estado? A concepção do Estado, como eu me referi ao Rangel Reis, em 78, mas nós tivemos o Marquês de Pombal, que editou leis proibindo a prática da língua dos povos indígenas. Voltando ainda mais, nós temos Mendes Sá, o governador Mendes Sá, que escreveu para o rei de Portugal, e ele disse o seguinte: olha, invadimos as aldeias e matamos tantos índios que deixamos uma légua em quadra, corpos estendidos na areia da praia, aqui na região da Bahia e hoje do Espírito Santo. Então, a concepção da política do Estado, tá, é uma concepção integracionista, de extermínio dessas populações indígenas. Esse é o grande problema. Está entendendo? Então, assim, nós temos feito tudo o possível para salvar vidas, para defender os povos indígenas, para apoiar na sua organização. Os povos indígenas hoje têm advogados, como o Eloy Terena, que é uma figura internacional. Nós temos Ailton Krenak, nós temos figuras que não estão mais com a gente, como a Maninha Chucuru Cariri, que foi até a ONU, que foi para a Europa, que foi para os Estados Unidos. Nós tivemos o Chicão, Chucuru de Ororubá, que foi assassinado lá em Pesqueira. Enfim, você tem mártires, tem líderes vivos e tem a sociedade organizada, mas nós não temos a capacidade suficiente para dar conta de todas essas informações, que deveria ser de competência, deveria ser, não, é competência do Estado, mas deveria ser de responsabilidade das políticas indigenistas implementadas pelos os gestores que estão à frente da responsabilidade desses povos.
o fato de os povos indígenas serem tutelados pelo Estado não atrapalha esse tipo de construção de uma autonomia, por exemplo, diante de ações de governos, porque você tem governos que têm ações diferentes, você não tem uma ação de Estado quando se fala de índios, mas os índios, eles são tutelados. Essa tutela, nesse momento, por exemplo, quando a gente fala da era Bolsonaro, isso não atrapalha a posição dos índios, não fragiliza mais a posição deles nesse momento? Veja, Odilon, os índios não são mais tutelados. A tutela, ela está no Código Civil de 1916, depois, no decreto, na Lei 6.001, que é o famoso Estatuto do Índio, mas com a Constituição de 88, a tutela caiu. O artigo 232 da Constituição garante a autonomia e a representação das comunidades indígenas e suas lideranças. Artigo 232 da Constituição Federal. E tem o Ministério Público Federal como responsável para fiscalizar o cumprimento ou não dessas leis. Ora, então, dito isto, não tem tutela. Os índios conquistaram em 88 a autonomia. Os gestores têm a responsabilidade de proteção. A tutela caiu, acabou. Os povos indígenas têm autonomia, né, para defender os seus direitos. Né? Infelizmente, é o Estado que não cumpre com o seu papel. O Estado ele não cumpre o seu papel nesse momento. Qual seria o papel que deveria ser cumprido pelo Estado nesse instante? Olha, tem várias questões. Aí, por exemplo, o órgão responsável pela política indigenista é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 1967. Eu digo, e os funcionários da FUNAI, já há décadas que eu digo isso, a FUNAI tornou-se um elefante branco. Né? A FUNAI, por quê? Porque está faltando, Odilon, concurso público para renovar os funcionários, está faltando orçamento. Então, os próprios funcionários que estão na FUNAI hoje não têm condições de trabalho, porque não tem orçamento. Então, está faltando estrutura, está faltando decisão política. Por exemplo, Chucurucariri, os territórios indígenas de Alagoas, todos estão em processo ou de demarcação ou nem o pontapé inicial foi dado. Quando nós temos o decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, 1775, de 96, que deixa muito claro como deve ser o processo de demarcação de terra. Então, é esse o problema, porque depende da decisão política, né? Então, e aí, hoje, o que é que nós estamos assistindo? Inclusive com essa questão da pandemia, as próprias lideranças tomando decisões próprias para proteger a vida das suas comunidades. Precisou de a intervenção do Ministério Público, aqui no caso de Alagoas, do Ministério Público Federal, para que efetivamente pudesse ser construídas barreiras sanitárias e os impedir o acesso de não indígena às próprias aldeias indígenas. Então, quer dizer, essa omissão do Estado é estrutural, entendeu? Infelizmente, o atual governo não tem nenhum compromisso para proteger a vida dos povos indígenas. Nós tivemos duas situações, Jorge, envolvendo as aldeias indígenas. Tanto a redução do programa Mais Médicos em atendimento a essas aldeias, como também
a redução, aliás, a suspensão de distribuição de água durante a pandemia. Essas ações, elas podem ser consideradas... Por que essas ações elas são consideradas diretamente como genocídio, se o governo fala em substituir essas ações por ações que ele considera mais eficientes, enfim? Essas ações, elas são realmente mais eficientes? Olha, as ações hoje que temos, hoje a gente não precisa inventar a roda, Adelão. Não precisa inventar a roda mais. Porque a Constituição é clara. Tem um capítulo específico sobre isso. E tem os artigos 231, 232, dentre outros. Ao ponto de o artigo 67 das disposições transitórias determinar um prazo para demarcação dos territórios. Está entendendo? Então, cabe ao gestor maior brasileiro, que é o responsável, o presidente da República, implantar demarcação dos territórios indígenas. Eu debati por muito tempo e participei de conferências nacionais, enfim, com a criação do subsistema de saúde dos povos indígenas, que o presidente Lula efetivamente atendeu à reivindicação dos povos indígenas e criou a CESAI, entendeu? Criou a Secretaria Especial de Saúde em 2010. Ora, então, nós temos uma estrutura. Agora, quando você não tem a terra, o caso, por exemplo, um índice de contaminação do coronavírus em Porto Real do Colégio. A aldeia está dentro da cidade. O que separa a aldeia da cidade em Porto Real do Colégio? Um muro, que até aberto está. Porque eles não têm a terra para plantar, para se desenvolver, se reproduzir. Aí vão o quê? Trabalhar de diarista, empregadas domésticas, e vão para a cidade, aí se contaminam. E a questão da água é gravíssima. A água é vida. Quem não tem água, morre. Então, na verdade, tirar o abastecimento d'água é tirar a possibilidade da vida. Entendeu? Então, são ações que vão na contramão do senso comum até, ou do bom senso. As ações do governo, a demarcação, veja, a demarcação do território Chucuru-Cariri, estava tudo encaminhado, tudo. Chegou à mesa do então ex-ministro Moro, ele devolveu para recomeçar. Então, quer dizer, é má vontade mesmo. Não tem outra palavra, não. É má vontade, é não querer mesmo. Então, são questões cruciais mesmo. São questões cruciais. Infelizmente, são práticas. A questão do meio ambiente, que envolve diretamente os índios. Nós temos um capítulo específico na Constituição Federal, que é o artigo 225, que protege o meio ambiente. E aí não precisa muito esforço o desrespeito que está sendo para com o meio ambiente, né? Então, são questões importantíssimas, mas que, infelizmente, o governo não... Na verdade, o projeto político de Bolsonaro é a desconstrução. Na verdade, é isso. É desconstruir a legislação que protege o meio ambiente, protege as comunidades, protege o direito dos trabalhadores, enfim, é desconstruir tudo que a própria Constituição garantiu. É claro que Bolsonaro representa um segmento da sociedade, né? É claro que o Congresso Nacional tem um segmento que apoia. Então, Bolsonaro não é Bolsonaro sozinho. Ele expressa a vontade de um segmento da sociedade, que é o preconceito, a discriminação,
enfim, a violência contra os povos indígenas, etc. Pegar aqui, o meu microfone estava mudo. Jorge, você falou quanto à questão da questão do Ministério Público Federal, e Justiça, enfim, você falou, nós temos hoje um sistema, o sistema do governo federal, enfim, que controla essa situação da demarcação de terras indígenas. O presidente da República disse na campanha que seria demarcação zero. Mas a gente não tem um instrumento de controle, o Ministério Público Federal não é esse instrumento de controle junto com a Justiça Federal para poder implementar a demarcação de terras no país. Eles não têm forças para fazer isso, porque é um ato que depende exclusivamente do Executivo, ou você percebe que setores do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, eles aceitam essa ideia de Bolsonaro de que praticamente não existe mais índio no Brasil, ou que o índio não deve ter os direitos, enfim, que eles secularmente reivindicam para si? Não. A salvação dos índios ainda está sendo o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Entendeu? Ao contrário. Né? Porque senão a situação estaria pior. Né? O problema é que a competência de aplicar é do governo federal. Esse é o problema. O Ministério fiscaliza, o Ministério Público Federal encaminha, a Justiça Federal decide, mas o governo federal não aplica. Que é quem deve aplicar as políticas. Entendeu? Então, por exemplo, o caso de Alagoas, vou pegar o caso concreto. Nós temos os povos indígenas do sertão, Caruazu, Catoquim, Calancó, Coiupancá. Quem tem que dar o passo inicial no processo de demarcação? O governo federal, através da FUNAI. Entendeu? Então, esse é o problema. E por incrível que pareça, a coronavírus, essa pandemia está... É por isso que o governo federal não tem tomado as precauções e as políticas corretas, porque beneficia. Enquanto mais durar o coronavírus, é melhor para o governo federal. Por quê? Porque a população não se cura e não está mobilizada, não pode sair à rua. Entendeu? Então, por incrível que pareça, ele se beneficia da pandemia, politicamente, porque as pessoas terminam, a sociedade está, infelizmente, nós estamos no momento que temos que nos proteger primeiro a vida, que é através do isolamento social. Então, a pandemia está servindo a ele. Jorge, quais são as informações que você recebe a respeito da atuação da FUNAI no Nordeste? Ela é diferente, por exemplo, da atuação que se observa na Amazônia, que parece ser mais negligente, ou é a mesma coisa? A mesma coisa. Mesmo, é o que eu disse, é um elefante branco. A FUNAI hoje é um elefante branco. Você tem algum exemplo para mostrar para a gente, para que as pessoas entendam melhor o porquê a FUNAI é esse elefante branco quando se fala da questão indígena? Olha, é um todo, veja. O que é que está sendo feito hoje a FUNAI? Botando pessoas, pastores, para evangelizar. Isso é coisa de 1500, cara. A ministra dos Direitos Humanos, a Damares, diz que o Estado agora é o momento das igrejas tomarem conta do país. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? O Estado é laico, mas essas pessoas que estão à frente, que são evangélicas, ou têm alguma denominação, pode ser evangélica ou católica, etc., mas que tem uma prática
de querer agora transformar o Brasil numa igreja, na sua igreja. Então, quer dizer, a FUNAI foi, ao longo do tempo, sendo esvaziada, né? Ela vem nesse processo de esvaziamento desde 1991, quando o Collor era o presidente da República. Entendeu? E a partir dali, né, ela foi cada vez mais esvaziada na sua competência, ao ponto de chegar, hoje a competência da FUNAI limita-se à demarcação da terra. Ora, se o presidente da República é contra a demarcação da terra, ela perdeu o sentido de ser. Óbvio. Jorge, essa imagem que há a respeito das terras indígenas cheias de riqueza, eu vi um depoimento de um líder indígena, foi em um documentário pela internet, dizendo que o homem branco ele é interessante, porque ele destruiu 90% da terra brasileira, explorou 90% da terra brasileira e agora está atrás dos 10% que sobraram, que hoje é preservado, ou está, no caso, sob nas áreas de proteção indígena, enfim, como os parques nacionais, como o Parque Nacional, e existe exatamente essa questão de que é exatamente nessas áreas que está, pelo menos é o que o governo federal vende, está a solução do Brasil por causa das riquezas, pedras preciosas, ouro, etc, etc. Fala isso até do nióbio. Existe algum estudo, você já ouviu falar nesse tempo que você acompanha a questão indígena no Brasil, você já ouviu falar de algum estudo que realmente indique que nessas terras está a riqueza que promete salvar o Brasil e promete colocar o Brasil lá no status de país de primeiro mundo, enfim, por causa dessa fortuna que está por debaixo da terra? Olha, veja, essa discussão é de pura politicagem e balela, né? Dos interessados, na verdade. A terra indígena, o subsolo, tem riquezas, indiscutivelmente. Riquezas enormes no subsolo das terras indígenas. Ok? Isso é real. Agora, a própria Constituição é clara quanto à exploração disso. Então, o que está acontecendo no Brasil são madeireiras que invadem terras indígenas para tirar a madeira, são mineradoras de forma ilegal, está entendendo? Sem nenhuma estrutura, são os garimpeiros, são os fazendeiros, criadores de gado que querem avançar sobre territórios indígenas. O que existe é isso, Adilon. Por quê? Porque o próprio Congresso Nacional já disse como deve ser feito isso. Tem que convidar as comunidades indígenas, sua liderança, tem todo um procedimento. Por quê? Porque a terra indígena não é de patrimônio do índio, é patrimônio da União. Então é balela essa discussão do governo. É para favorecer o capital internacional e favorecer as grandes empresas, né, que querem, de forma irresponsável, explorar esse território. Mas o próprio Congresso Nacional, a Constituição Federal, o artigo 231, é muito claro quanto a isso, já diz tudo. O que falta é uma regulamentação para que essa riqueza seja efetivamente explorada, respeitando o meio ambiente e em benefício do Brasil e das comunidades indígenas. É isso que precisa ser feito. E não de forma transversal, de forma ilegal. Jorge, se a gente tem uma Constituição, e você disse agora que a Constituição ela garante o respeito às terras indígenas, você fala, e todo mundo sabe, que as terras indígenas hoje elas estão sendo queimadas, invadidas, enfim, para a exploração dos garimpos, os grileiros, os fazendeiros, etc, etc. Todo mundo sabe disso, todo mundo vê isso.
as imagens são mostradas. Por que essa dificuldade em se coibir o crime, se o crime contra os índios ele é tão descarado ou mais descarado do que acontecia no passado, na época de Fernando Henrique, ou na época da ditadura militar, quando esses instrumentos de fiscalização e de coação do crime, eles praticamente não existiam? Eles existiam. Agora nós temos um problema maior, que o presidente, em sua fala, incentiva a invasão. Esse é o problema. Eu estou lendo aqui, ao mesmo tempo que estou falando com você, um incêndio obriga a FUNAI a retirar 45 pessoas indígenas no Mato Grosso. O presidente incentivou. É notório a propagação os outros presidentes, mesmo sendo cúmplices, como eu citei Fernando Henrique Cardoso, etc., o da ditadura militar, mas não fizeram campanha dizendo, né, discriminando o índio, discriminando o negro, a mulher, etc., etc. É um absurdo que nós estamos vendo, na verdade. Não tem definição, Eudemar, porque é o próprio presidente que incentivou tudo isso que está acontecendo agora. Quem poderia barrar o presidente nessa situação? Aí tem a nossa Suprema Corte, né, o Congresso Nacional e as instâncias internacionais. Entendeu? Ou seja, praticamente sobram as instâncias internacionais, já que o Congresso tem mais de 50 pedidos de impeachment, reconhece que não há crime, o presidente do STF, Dias Toffoli, quando era presidente, dizia que não via crime na era Bolsonaro, então os índios estão praticamente sob a guarda dos deuses que eles professam ou das entidades internacionais. Exatamente. Exatamente. E aí eu aproveito para chamar a consciência da população nacional, né? Ou seja, porque a população brasileira tem que se posicionar sobre isso. Tem que se manifestar. Porque é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. O meio ambiente, quando você atinge o meio ambiente, está me atingindo. Entendeu? Então, infelizmente, é isso. Nós temos um Congresso Nacional majoritariamente omisso, nossa Corte Suprema, pelo menos pelo seu representante, o presidente, como você citou muito bem, né? E ele brinca com a população. Quando ele vê que a situação está esquentando para o lado dele, aí ele diz que é o Bolsonaro paz e amor. Quando os processos começam a chegar próximo da família, aí ele torna-se o Bolsonaro paz e amor. Apazigua a situação, ele volta ao ataque. Ele joga muito bem. Jorge, esse debate aí é realmente uma provocação para você. Esse debate sobre, por exemplo, a queimada da Amazônia, a gente vê aquilo que os satélites mostram, no caso, os instrumentos do INPE, também as imagens dos satélites mostram o fogo avançando na Amazônia. Mas a gente não observa, por exemplo, o estrago que está sendo feito com a população indígena. Não existe uma preocupação da comunidade internacional excessiva em relação às árvores, aos animais na Amazônia, enfim. E quando a gente fala na questão indígena, ela acaba sendo deixada um pouco de lado, já que a gente não vê ou a gente não tem contato com esse tipo de realidade a qual o índio está passando, ou isso não interessa muito à comunidade internacional. Eu queria que você pudesse observar isso, o tratamento que a imprensa dá em relação ao fogo na Amazônia, principalmente a imprensa internacional, e a questão dos índios. A gente vê, agora a gente está observando a pressão dos invasores e os índios
se movimentando, principalmente os índios isolados, aquele funcionário da FUNAI que foi atingido por uma flechada e acabou morto, e ele sonhava com um Brasil preservado, enfim. Eu queria que você pudesse analisar rapidamente esses sinais que nós estamos observando hoje. Não, eu acho que, assim, com muita objetividade, a comunidade internacional está atenta, tanto quanto o meio ambiente, na questão indígena. Eu não sinto diferença, Odilon, do ponto de vista, porque, de fato, a questão indígena tem uma repercussão internacional e está também ligada diretamente ao meio ambiente, né? A proteção do meio ambiente, não só os índios, mas também as comunidades internacionais. Agora, nós temos um problema internacional, porque nós estamos vendo uma grande crise internacional. Você vê, você tem o Trump nos Estados Unidos, você tem o Johnson lá na Inglaterra. Então, há um ambiente do conservadorismo, há um ambiente internacional, né, dessas concepções, entendeu? Com raríssimas exceções. Então, você tem a França, que tem se posicionado, a Alemanha, que são as duas principais potências da União Europeia, mas você tem a Holanda, que é uma extrema-direita. Então, na verdade, há um ambiente e há uma descrença profunda por parte da população. É incrível. A população está assim. É o que se diz o termo de um paciente que sai pós-operatório. A população está obnubilada. Eu acho que essa é a palavra que melhor se adequa a definir a situação da população brasileira e mundial. Entendeu? Eu leio todos os dias o Le Monde, né, para acompanhar, assisto a TV Sank, Canadá, Estados Unidos, a Europa, etc. Tal, e a gente vê, né, que as reações, por exemplo, o Partido Verde na França teve uma expressiva votação. Isso já é um sinal de que a população começa a sair do sono, né? Marselha, Bordeaux, Lyon, várias cidades da França tiveram prefeitos eleitos do Partido Verde. Isso é um bom sinal. Mas ainda nós temos, né, a situação do Brasil, no nosso caso, ainda está muito amortecida. Por todos esses fatores que eu citei, né, infelizmente. Não estou te ouvindo. Agora sim, agora sim. Esse recrudescimento que a gente observa, por que existe uma associação entre o recrudescimento da democracia e a perseguição aos povos indígenas? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, Odilon, com toda sinceridade, não é somente aos povos indígenas. É aos marginalizados. E os próprios povos indígenas têm que se dar conta disso. É ao negro, é à lésbica, é ao homossexual, é o travesti, é o trabalhador rural, é o pescador, é a comunidade. Porque nós temos uma sociedade, infelizmente, extremamente preconceituosa. Eu, como estudioso, como cientista social, eu escuto as pessoas. Que absurdo o Bolsonaro, é um absurdo mesmo. O que o Bolsonaro faz e diz é um absurdo mesmo.
Mas Bolsonaro não está só, Odilon. A minha preocupação não é nem Bolsonaro, é a população que respalda a fala de Bolsonaro. Está entendendo? O problema maior está aí. Então, quer dizer, nós temos um extrato social que pensa assim. Porque, na verdade, é uma concepção de classe social. Somos nós e eles. Quem são eles? O índio, o negro, a mulher, o homossexual, etc, etc, entendeu? Então, o problema é maior. Jorge, a julgar pelo que vem acontecendo hoje, com a velocidade que vem acontecendo em cima dos índios, o que é que vai acontecer com eles? Olha, eu acredito, eu estou até aqui, ó, ganhei, ontem eu fui para a aldeia, não sei se você sabe o que é isso. Não. Isso aqui é um praiá. O que é um praiá? Ganhei do cacique Paulo, Calancó, ontem, que eu fui à aldeia, aqui em Água Branca, próximo daqui. Isso aqui são as entidades, e ele me deu com o maior carinho e pediu que eu cuidasse com o maior carinho, porque são as entidades, os espíritos dos antepassados. Tá? Ora, se os índios resistiram com todo o impacto da colonização, eu acredito que eles também vão resistir. Está entendendo? Porque eles têm uma força natural e sobrenatural. Então, eu acredito piamente que a gente vai atravessar esse deserto e para fortalecer. Agora, é preciso que todos deem as mãos. Índios, negros, trabalhadores, trabalhador rural, trabalhador do campo, da cidade, todos os segmentos da sociedade têm que ter uma visão macro e não micro. Não defender somente os seus interesses, mas defender seus interesses articulados com todos os outros interesses. Jorge, antes de a gente encerrar, eu queria que você desse uma mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, uma mensagem racional sobre o quadro que nós estamos vivendo hoje e o que cada pessoa que assiste a esse programa pode fazer para poder, de alguma forma, ajudar ou alterar esse quadro. No caso, como o nosso programa hoje é dedicado aos índios, ajudar ou contribuir para alterar esse quadro. Olha, Odilon, com toda a sinceridade, eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula, e olha que eu não tenho poucos, não, são muitos, medicina, pedagogia, direito, enfermagem, etc. E eu digo a eles, eu não vendo ilusão. Eu não vendo ilusão. E eu quero te dizer, assim, duas coisas, basicamente. A primeira, isso eu venho analisando há décadas, há 2, 3 décadas. Nós estamos vivendo uma profunda crise ontológica, como diria Lukács. É uma crise do tecido social. Isso é uma primeira coisa. Então, não é qualquer coisa, é profunda a crise. E eu digo mais, quem disser que tem alguma saída segura e única está mentindo. Não tem uma única saída. Diante disso, eu posso transmitir para a sociedade, e é isso que eu faço permanentemente, e nós temos que dar as mãos, respeitar a pluralidade, construindo alternativas na diversidade.
Aquela visão única, de uma saída única, de um modelo único, ruiu com a modernidade. Ruiu. Nós temos que aprender o exercício, Odilon, do diálogo, respeitando o outro e construindo pontes. Aquela coisa que a gente via, inclusive políticos. Ah, eu sei, eu sou o último, eu tenho a solução. Mentira. Mentira. Nós temos que baixar a bola e aprender a dialogar com todos os segmentos. Todos. Para poder aprender e poder construir uma alternativa não monolítica, não monocultural, mas pluriétnica e pluricultural, respeitando as diferenças. Senão, nós não vamos sair dessa situação. Então, é preciso que todo mundo baixe sua bola, respeite o outro, e, a partir disso, a gente pode construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Muito bem, nós ouvimos o professor e indigenista Jorge Vieira, aqui no nosso programa Provocação. Lembrando que o nosso Provocação está na programação da Repórter Nordeste TV, que é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Jorge, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Curta, compartilhe, chama os amigos. Repórter Nordeste TV.